Então, para a gente falar de indústria no Brasil, a gente tem que recordar, né, e fazer uma viagem no tempo. Eu quero voltar aqui cerca de mais de 500 anos na história do Brasil. Então, nós temos aí que o primeiro ciclo econômico, né, foi o ciclo do pau-brasil, tá? Foi o ciclo do pau-brasil, um ciclo muito importante, né? Porque além de ser o primeiro, ele marca a chegada dos portugueses, né? E o início, a partir de 1530, né? Com as chamadas capitanias hereditárias. Então, para falarmos de indústria no Brasil, a gente tem que passar por esta etapa de fazer uma revisãozinha bem rápida. Né? O Brasil era dividido em capitanias hereditárias, o Brasil se desenvolveu, o ciclo do pau-brasil, ele durou por um momento, né? E nós vamos ver que no lugar dele, paralelamente também a ele, né? Nós vamos ver a figura do índio, que é a primeira forma de utilização de mão de obra, como escrava, e, paralelamente ao índio, nós vamos ver, chegar a partir de 1530, 32, né, já a questão dos primeiros escravos no Brasil, né? Então, nós estamos vendo aí justamente, né, já por quê? Porque agora nós não temos só o pau-brasil como moeda de troca por Portugal. Nós temos agora o ciclo da cana-de-açúcar. Então, o ciclo da cana-de-açúcar vai bombar. Tanto que o ouro branco, né, esse chamado ciclo da cana-de-açúcar, né, o Brasil, ele reinou durante muito tempo. Calma. O Brasil, ele não é que ele reinou, é que a coroa portuguesa reinou em cima do território brasileiro no que nós produzíamos. E nós fomos também foco, durante todo esse período, de várias tentativas de invasões, por holandeses, franceses, né, e etc. E principalmente nosso inimigo número um, em termos de concorrência marítima comercial, era a Holanda. Não esqueça que a Holanda, né, nós temos um parentesco muito grande com os holandeses, tá bom? No sentido dessa questão do açúcar. E as guerras do açúcar, né, vai gerar justamente, né, vários conflitos aqui internos no Brasil. E o tráfico negreiro começa, como eu já falei, principalmente com a utilização do açúcar. Por isso que começa, então, o transporte de escravos africanos. O açúcar, nesse momento, foi o principal produto de exportação, a gente não pode esquecer, do Brasil. É o ouro branco brasileiro. Só que o Brasil não refinava o açúcar. O açúcar do Brasil era um açúcar mascavo. Né? E aqui no Brasil, os holandeses que já estavam, né, uns que já estavam, eles estavam fazendo com que o valor do açúcar brasileiro perdesse em concorrência para o deles, porque os holandeses eles chegavam o quê? A refinar, ou seja, o que era aquele açúcar marrom, como era o nosso, o açúcar agora ele era branquinho, passava por um processo químico, né? E aí ficava branco. Por isso que a gente fala até hoje, qual é o melhor açúcar para se utilizar? É o branco ou é o mascavo? Gente, entre o branco, que processa a partir de então, de um processo químico, ele é processado a partir de um processo químico, o melhor que tem mesmo é o mascavo, que é o açúcar natural, né? Ah, a pessoa, o demerara. Mas o demerara, ele também vai passar por um processo. O mascavo, ele é o açúcar cru, né? É do mascavo que faz, a partir de então, o melaço, né? A partir de então, de várias coisas a partir do mascavo. Mas tem gente que hoje utiliza o stevia. Não queira, não queira, gente. Stevia realmente é saudável, porém é químico, né? Ele é produzido, né? Então, assim, o melhor açúcar mesmo não deixa de ser o mascavo. Ele é ruim, mas é o melhor que tem em termos de natural para o nosso organismo. Então, quais principais características do ciclo da cana-de-açúcar? Primeiro, era um sistema de plantation. Né? O que é um sistema de plantation? De grande propriedade rural. Né? Era monocultura, porque mono é uma. Então era um só produto para ser utilizado com a via comercial, que era a cana-de-açúcar. Sistema de plantation é um sistema de latifúndios. Né? Esse sistema de plantations é um sistema oriundo desde as colônias de exploração nos Estados Unidos. No México, as colônias de exploração eram chamadas de haciendas. Tá? E os latifúndios são essas grandes propriedades rurais. Então, a mão de obra era escrava. E tudo que era produzido era voltado para o mercado externo. O segundo ciclo
né, que vai ser lá no século XVI para o início do século XVII, nós vamos ver o quê? Minas Gerais. Nós vamos ver o ciclo do ouro, né? Quando os portugueses encontram as primeiras jazidas, né, em Mariana, né, sobretudo na região do estado de Minas Gerais, atingindo aí seu auge no século XVIII. Aí nós temos o processo, gente, inclusive aí desse período da cobrança de impostos pela coroa portuguesa, chamado quinto, né, que corresponde, um quinto corresponde a 20% da produção que era extraída das minas de ouro. Então, mais uma vez, nós temos a mão de obra negra como fundamental obra de mão de obra, né? Então não podemos esquecer. Não só em Minas Gerais, mas também no estado de Goiás e Mato Grosso. O período aurífero trata-se do auge da economia colonial. Não esqueçamos que o Brasil era colônia, né? Ainda não éramos império. A família só vai chegar em 1808, né? Então, e os portugueses, nesse período aí, já sofriam com a concorrência mundial do açúcar. Lembra que eu falei com os holandeses? Então, como o açúcar no Brasil estava defasando economicamente, eles passaram a investir em quê? Em minério, né? E que minério? O ouro. Então nós temos aí o chamado ouro de aluvião. Era muito utilizado. O que é ouro de aluvião? Ouro de aluvião é aquele que é na beira, né? Se utilizava a bateia. Quem não sabe o que é bateia? Aquele prato que tem como um fundo, né, onde a pessoa faz uma ondazinha, aí o que fica, a água sai e fica só o minério no fundozinho daquele prato, chamado bateia, para quem não sabe o nome. O Brasil gerou um número de riqueza muito grande e muitos outros países, né, e muitas outras pessoas interessadas tentaram também entrar no Brasil para explorar essa mão de obra, inclusive espanhóis, franceses. Então, é essa época aí em que os franceses vão ficar de olho aqui no Brasil, né? Com certeza a Inglaterra, obviamente, né, a mina dos olhos de ouro, né, para Portugal, que era para a Inglaterra. Então, nós temos aí, os veios de ouro vão começar a definhar, e aí lá pelo século XVIII, nós temos esses esgotamentos de minas de ouro no país. Chega o século XVIII, a Inconfidência Mineira, 1789, aí nós temos aí o Tiradentes, né? E marca um dos movimentos mais importantes do Brasil neste período do século do ouro, né? O outro ciclo, que é no Nordeste, nós temos aí a produção do algodão, né? Que vai vir paralelamente com esse definhar das veias de ouro, e no Nordeste o algodão, ao outro ouro branco, né? Que era baseado, parecido essa ideia lá do ouro verde, lá do milharal, da cana-de-açúcar. Então, o ouro branco, né? O ouro do algodão, né? Ou seja, o algodão ele passa a ser um produto de grande importância para o comércio internacional, principalmente porque agora vocês vão entender porque nós somos atrasados industrialmente nesse período. Porque enquanto nós ainda estávamos brincando de plantar e de estar buscando ouro, lá no século XVIII, os países europeus, Inglaterra com mais ênfase, já se iniciaram na indústria. Nós estamos falando que enquanto o Brasil estava produzindo na agricultura, os países europeus, Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, já estavam desenvolvendo maquinário. E nós brincando aqui, né, de agricultar a terra e de criar gado. Então, veja, um motivo para vocês entenderem como é que a industrialização do Brasil foi tardia. Nós chegamos muito tarde quando falamos em indústria, enquanto os outros países, né, europeus já estavam se industrializando. Então, com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, a necessidade de obter matéria-prima para a indústria têxtil, o algodão, também chamado de ouro branco, passa a ter um papel fundamental na economia do nosso país. Por quê? Porque agora nós estamos vendendo para a Inglaterra e para os países fazendo a sua revolução industrial o produto do algodão. Para quê? Para a indústria têxtil, a tecelagem, para a roupa. Então estava sendo utilizado isso daí. É nessa fase que nós temos a chamada de renascimento agrícola. Tá? Por quê? Renascimento. Vimos na fase anterior, depois do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar. Morreu a cana. Entrou agora o algodão, renascimento da agricultura no Brasil, né, de produtos tropicais. Depois do algodão, nós temos um outro produto produzido aqui no Brasil, que não é de origem brasileira.
Ele é de origem africana e foi trazido para o Brasil. É o café, né? Então o café ele vai ser produzido no Brasil. Ele vai ser um outro produto que nós iremos ver, tá? Que será baseado na produção cafeeira, né? Então, o ouro negro, né? Aqui no nosso território brasileiro. Nós não podemos esquecer que foi um dos principais produtos de exportação, o pretim, né? A planta mais cobiçada do nosso país, chegada aí no século XVIII, atingindo assim seu auge no século XX, no século XIX, para o início do século XX. Por quê? Porque vai ser o café, gente, de todos esses ciclos econômicos, né? O café é o que vai trazer dinheiro para que essas primeiras indústrias cheguem ao Brasil só a partir dos meados do século XIX para início do século XX. Lembrando que os países europeus já estavam na segunda revolução industrial e nós não tínhamos feito nem a primeira. Nós não passávamos nem da primeira. Então, olha aí um lembrete a vocês. E devido o ouro negro estar sendo localizado no Vale do Paraíba, quem não conhece ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, e Minas Gerais e o norte do Paraná, nós vamos ter o quê? Uma centralização daquelas primeiras indústrias cafeeiras, né, as primeiras oligarquias cafeeiras, aristocracia cafeeira, né, se localizando no eixo Rio-São Paulo e Paraná, mas com ênfase em Rio e São Paulo. Por isso que desde o começo a indústria brasileira ela é centralizada em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá aí o porquê que sempre na nossa história a gente sempre falava aqui, de onde é que tem tudo primeiro? São Paulo e Rio de Janeiro. De onde é que apareceu? São Paulo e Rio de Janeiro. Depois é que chegava aqui. Mas isso vai mudar com o tempo. Vou explicar isso daqui a pouco. Esse período econômico tem início com o declínio das exportações da cana-de-açúcar. Ainda que o trabalho negro ainda estava sendo utilizado, não esquece, na indústria do café. Vai chegar também, além da indústria do café, que nós já explicamos isso, a questão dos imigrantes, né? Os alemães, os italianos, que vão vir para trabalhar no sistema cafeeiro, no sistema da monocultura do café. Gente, nós estávamos arrecadando muito dinheiro. E é nesse período que nós temos os barões do café. Né? Nós temos o Barão de Mauá, que é o Irineu dos Santos, que depois ele se torna Visconde de Mauá, lembrando aí meu querido Josivan, né, que nós falamos num outro dia aí, no período em quando estávamos de férias, sobre a história do Barão de Mauá ou Visconde de Mauá, quando ele assume mais tarde o cargo de Visconde. No final do século XIX, o Brasil chega a exportar mais de 50% da produção para o mundo inteiro, gente. Então o Brasil estava muito rico, mas quem era que estava rico? Era a população, a míngua, analfabeta? Não, eram os industriais, eram os empresários. E entre esses empresários, o segundo no comando, depois de Dom Pedro II, que essa época é o período, né, do Segundo Império, com Pedro II, é o Irineu dos Santos, que inclusive vai trazer as indústrias para o Brasil. Né? Nós vamos ver aqui o início da história da família Matarazzo. Né? Não podemos esquecer que é uma família oriunda da Itália que vai começar a sua vida vendendo o quê, gente? Banha de porco. Então, é a indústria que a família Matarazzo ele vai trazer para o Brasil. Por isso que é uma família até hoje muito rica, muito conhecida na história brasileira, a família Matarazzo. Né? O outro ciclo que, paralelamente ao café, que vai ficar ainda nos meados do início do século XX, é a borracha. Porque com o advento da indústria no Brasil e a chegada de indústrias vindas da Europa para o Brasil, uma dessas indústrias na Europa que vai crescer muito é a indústria automobilística. E para carro andar precisa de pneu. E o pneu, naquele período, não tinha se descoberto o pneu de forma química. Hoje já se utiliza na indústria a chamada látex químico, né? Então a borracha, a seringueira, foi um produto também de grande valor comercial que o Brasil ganhou fundos, ganhou muito dinheiro. E essa invasão se dá na região norte. Por isso que a região norte do ciclo da borracha vai ter muitos nordestinos migrando para aquele período lá, né, por conta das secas, né, as secas do 1777, né, etc e tal. Nós vamos ver os nordestinos indo para aquela região para trabalhar o quê? Na extração
do látex nas seringueiras, no Amazonas, em Rondônia, no Pará. Abrange um período de 1890 a 1920, mas ele teve 2 períodos do ciclo da borracha. Por quê? Porque depois, entre 1942 e 1945, nós temos o famoso carro mais amado, que eu sou apaixonado, eu vou ter um na minha vida ainda, que é o Fusquinha. Não esquece que quem traz o Fusquinha para o Brasil é Getúlio Vargas. Né? Então, Getúlio Vargas, com parcerias com a Alemanha, traz a Volkswagen para o território brasileiro. Para quem não sabe, a palavra Volkswagen significa Volk, povo, Wagen, carro. Então, carro do povo, carro popular. Era o Volkswagen, era o motor do Volks, né? Era o motor daquele carro que era utilizado nos tanques de guerra na Alemanha. Né? Quem não sabe dessa história. Então, assim, era um motor, obviamente, muito forte, muito bem requisitado, e a produção da indústria automobilística no Brasil cresceu muito nesse período. Tá? O Brasil, então, inicia no início do século XX, né, 1910, 1920, a sua primeira indústria. Olha, o Brasil, por isso, ele é historicamente uma nação com uma industrialização tardia ou retardatária. Nós somos retardatários, ou seja, nós somos últimos, né? Enquanto que a Europa já se desenvolvia a primeira e a segunda revolução industrial. O resumo da nossa obra aqui. A metrópole portuguesa proibiu o desenvolvimento das manufaturas e da indústria quando ela chega antes com a colonização. Ela proíbe, porque durante o período colonial, o Brasil não podia se desenvolver, porque era uma colônia, era um pacto colonial. Mas quando a família chega ao Brasil em 1808, olha o que é que vai acontecer. Dom João, que vai se tornar ainda Dom João VI, ele ainda era regente, porque a mãe dele ainda estava viva, né, Dona Maria. Então ele só vai se tornar Dom João VI quando a mãe dele morre, porque a rainha brasileira é a mãe dele. Então o que é que acontece? O Dom João, ele, quando chega ao Brasil, ele abre os portos, porque os portos estavam fechados. Quando a família se muda por conta da expulsão que os franceses vão fazer, no caso, Napoleão invade a França e eles vêm com o rabo entre as pernas para o Brasil, ele abre aqui os portos a mando e a pedido também da Inglaterra, porque a Inglaterra queria ganhar dinheiro vendendo produtos e bugiganga para o território brasileiro. Espelho, pente, acendedor, cigarreteira. Olha os produtos que eram vendidos para o Brasil. Né? E o Brasil produzindo coisas importantíssimas para fora e a gente comprando essas bugigangas da Inglaterra. Então, gente, por isso que nós somos um país, né, historicamente atrasados, porque nossa indústria foi muito precária e foi só para atender a necessidade dos meios externos e não a nossa necessidade. Né? Então, nós não podemos esquecer, estados e governos estavam ligados às pessoas que desenvolviam atividades agropecuárias exportadoras, e a preocupação era expandir a produção de café no mundo, né, do nosso café preto, de onde provinha a riqueza e o nosso poder. Nosso, entre aspas, né? Entre aspas. Dessa forma, o Brasil chegou ao final do século XIX sem completar a sua primeira revolução industrial, que vai só ocorrer a partir de 1930. Né? 100 anos depois daquela que ocorreu na Inglaterra, como eu falei na nossa aula de hoje. Quais foram os fatores que fez com que o Brasil se industrializasse? Primeiro fator, café. Com a venda do nosso café, gerou lucros, e a partir desses lucros, passamos a investir na indústria. Outro fator que agregou à indústria brasileira, a vinda dos imigrantes, que esses migrantes vindos da Europa, italianos, alemães, etc., trouxeram consigo seus conhecimentos na produção, e isso foi muito importante. Outra, formação de uma classe média urbana. A população começava a deixar o campo e rumo às cidades. Olha o processo de urbanização. E rumo ao processo indo para as cidades para trabalhar nas fábricas. Outro fator que não está aí. 1850, Lei de Eusébio de Queiroz. Proibição do tráfico negreiro. 1850 a 1888, Lei do Sexagenário, Lei do Ventre Livre e, por último,
a Princesa Isabel, nós temos a Lei Áurea. E os negros estão libertos. Só que os negros não têm vez na indústria, porque eles não tinham a capacidade para trabalhar nessas indústrias. Então, por isso que muitos deles estavam desempregados e vivendo à míngua, pedindo esmolas, e acabaram sendo expulsos dos centros urbanos e tiveram que se reconsiderar, né, uma nova forma de moradia nos morros. Por isso que nos morros, né, começou o processo que nós chamamos de favelização no Brasil. Né? Então, outra coisa também era a dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial. O que vai facilitar, né, a nossa indústria, o que vai fomentar a nossa indústria, é que, depois da Primeira Guerra Mundial, tá, o mundo entra numa recessão econômica por conta da crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York. O mundo vai entrar em recessão. E a saída para essa recessão no Brasil foi o que Getúlio Vargas fez. Ele vai fazer uma medida chamada de substituição de importações, ou seja, nós não estaremos agora, a partir de então, preocupados em vender para fora, mas sim produzir para dentro, para que a população brasileira tenha condições de comprar os produtos e assim galgar na economia interna, enriquecendo-se internamente o povo brasileiro e a economia brasileira aquecendo. Então, por isso que houve a substituição de importações. Outro motivo é que durante o final da Primeira Guerra Mundial, né, como eu já disse, muitos países entraram em uma crise econômica muito grande. E aí nós não tínhamos compradores para nossas mercadorias, assim como os Estados Unidos, devido à grande superprodução que houveram de fazer, eles também não encontraram consumidores. E por isso que a Bolsa de Valores, né, de Nova York, ela quebra em 1929. Chamamos de crack da Bolsa de Valores de Nova York. Né? Então, assim, há uma mudança drástica na economia no mundo e quem teve a ousadia de criar uma estratégia de produzir internamente, né, se deu bem, como foi esta a saída que o governo brasileiro fez. A indústria e Getúlio Vargas tem muito em comum com isso. Por quê? Porque nós vamos ver, principalmente, a história, né, de 1930 e 1945, que foi decisivo para a industrialização brasileira. Conseguiu-se, então, a tecnologia e financiamento dos Estados Unidos para a construção da CSN, a famosa Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Neste período, era uma companhia estatal, ou seja, pertencia ao Brasil. Tá? E agora, professor, ela não é mais estatal. Houve o período das privatizações no governo brasileiro a partir de 1990. Nós vamos ver quem? Várias mudanças. Nós estamos falando do período do neoliberalismo. Nós estamos falando aí de Fernando Collor, Fernando Henrique, Itamar Franco, José Sarney e aquela reca toda. Então o Brasil começa a vender suas indústrias estatais para setores privados. E o que você vê hoje, até hoje em dia, como o Brasil vende todos os organismos estatais que ele tem. Nós temos aí, por exemplo, ano passado, retrasado, acho que foi retrasado, foi em 2017, que o aeroporto de Fortaleza ele foi vendido. Né? Ele foi vendido para empresas, né? Ou seja, ele era do Estado e agora ele é particular. Né, de regime misto. Não só, gente, quem é do meu tempo aí, lembra da Teleceará, né? Lembra do meu tempo também do BEC, todas as empresas estatais, elas foram vendidas para o capital estrangeiro, né? Então, assim, essa história de nós vendermos tudo que nós temos, isso aí é uma tática desde 1990 para as crises econômicas, né, e agregar fundos. E agora nós temos a bola da vez aí, a Petrobras, né? Cada vez mais aí vendida aos poucos, rateada aos poucos. Então o Brasil, ele, a partir de 1930, 1945, tem uma fase de grande desenvolvimento, porque a indústria no Brasil vai começar a tomar rumo, né? Outra fase também é após 1945, é a partir de 1947, quando começam assim as usinas a serem trabalhadas. Então de 1930 a 1955, nós temos que houve o desenvolvimento da indústria de bens de consumos não duráveis. O que é isso, gente? O povo vai começar a produzir e comprar muita roupa, calçados, alimentos. Aí vamos ver também, gente, e não duráveis também, nós vamos ver o quê? A famosa, gente, não esqueça, a partir de 1950 temos a televisão,
né? Chega a rede Tupi, né, de televisão aqui. Então nós temos os bem duráveis, né? Os automóveis, gente, os móveis, a televisão, geladeira. Onde é que se vai falar em geladeira? Então no Brasil começa a chegar as geladeiras, né? Entre os anos de 1956 e 80, nós temos aí um mundo de informações, um mundo de informações. Primeira coisa, de 1956 a 80, nós temos ditadura militar, nós temos a era de Juscelino, nós temos aí sobre a questão de Juscelino Kubitschek desenvolver, né, o parque principalmente, já vim trazendo essa alusão a Getúlio Vargas, né, com a questão da petroquímica brasileira, né, que é a Petrobras, né, então nós não podemos esquecer, né, e o primeiro poço, né, vai ser perfurado no Rio Grande do Norte, quem quiser tá lá, o primeiro poço ainda até hoje lá, ele não funciona mais, mas está lá no Hotel Termas, né? Quem um dia for ao Rio Grande do Norte, você vai ter lá o Hotel Termas lá em Mossoró, você vai conhecer, né, o primeiro poço de petróleo ali no Nordeste. Depois dali nós temos a Bahia, né? Em Salvador, nós temos aí a siderurgia de Landulfo Alves. Então, entre 1956 e 80, nós temos a implantação de vários setores, nós vamos diversificar a indústria brasileira. Nós temos as montadoras brasileiras, né? O que eram só empresas que vinham com carros, né, para cá, agora nós temos as montadoras brasileiras, nós temos a questão da Fiat no Brasil, né? E várias outras marcas que chegaram também ao Brasil como montadoras, né? Então, veja, o Brasil ele passa por vários momentos, né, de áureos de sua indústria. Inclusive, a própria época da ditadura militar, houve muitos investimentos, é quando também a nossa dívida externa aumenta muito, né, porque houve muito pedido a dinheiros estrangeiros feitos pelo Juscelino e depois, posteriormente, pela ditadura, né. Então, houve muito dinheiro investido no Brasil e esse dinheiro foi pagando o pato mais na frente, né. A bola de neve né, foi se aumentando. Então, aí nós temos, a partir de então, um parque tecnológico no Brasil, a partir de 1980. E aí, a partir de 1980, 1990, nós temos um parque muito bom. Nós temos aí a questão do parque, principalmente ligado às empresas que vão serem criadas no Brasil, ligado aos institutos de tecnologia no Brasil, né? Nós temos a Embrapa, a empresa brasileira sobre a questão dos produtos agrícolas. Nós temos o Instituto Adolfo Lutz, quem está ouvindo falar muito na televisão, a Fundação Oswaldo Cruz. E aí percebe-se, então, que o Brasil é uma concentração da atividade industrial na região sudeste. Lembra aquela história lá, por que é o sudeste? Após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento industrial em São Paulo ocorreu no chamado ABCD. O que é ABCD? É Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e a Diadema. Não esquece que é ABC não, é ABCD paulista. Muitos falam erroneamente ABC, esquece da letra D, que é Diadema. E isso, gente, foi a base para a indústria no Brasil, né? Principalmente fundamentar nessa região que eu disse agora, nesses 4 lugares, a indústria automobilística, oriunda, obviamente, de fora. Então, durante a década de 60, 70 e 80, não esquece, 1960, construção de Brasília, 50 anos em 5, né? O jargão lá de Juscelino Kubitschek. Então, a existência de programas de industrialização, que expande, assim, a indústria do Brasil para outras regiões. Então, a partir de 1980, a partir de 70, 80, nós vamos ver uma fase chamada de desconcentração industrial. Olha a palavra que eu estou dizendo. Desconcentração. O que era a indústria somente em São Paulo, Rio de Janeiro e arredores, agora essa indústria começava a ir para outros lugares no Brasil, fomentando principalmente, gente, para o norte, porque nós vamos ver o quê? A criação de uma zona franca. A famosa Zona Franca de Manaus. Não esquece da Zona Franca de Manaus. E nós vamos ter o Nordeste, né, como centro produtor também de indústrias, né, atrativos para essas indústrias. Então nós vamos ver, gente, né, que nós vamos ver que a partir disso, então, o Brasil ele se desconcentra do eixo Rio-São Paulo, e aí essa indústria também, já na meados de 80 e 90, vai para outras regiões do Brasil, principalmente para o Nordeste, primeiro lugar para o Nordeste, tá? E segundo, nós temos aí o Norte.
né? Em terceiro, nós temos a região sul, paralelamente, e quarto, nós temos a região centro-oeste. Mas não esquece, tá certo? O Nordeste teve uma grande participação com esse processo de desconcentração. E quanto mais a indústria atraía as pessoas do campo para as cidades, mais a urbanização ela crescia no Brasil. Então, quando se fala em urbanização, o que é isso daí? É um fenômeno que está ligado ao crescimento da população e do território nas cidades. Então, urbanização não é asfalto, não é semáforo colocado, não é viaduto, não tem nada a ver isso. Urbanização é um fenômeno ligado ao crescimento populacional na cidade. Então, por isso que a palavra urbanização significa isso. Ademais, este crescimento decorre do crescimento vegetativo natural das próprias urbes. Olha a palavra urbes, não tem nada a ver com Uber, né? E tem. Então, urbes somados aos fluxos migratórios. Veja, o povo sai do campo, vai para rumo às cidades. Nós temos um gráfico que ele é totalmente alternado, né? Hoje a população brasileira é mais urbana hoje do que rural. 80%, 85% da população brasileira hoje vive nas cidades e somente 15 a 10% vive no campo. Então houve um processo de urbanização muito acelerado e desorganizado no Brasil, né? E isso inclui a história de que não é espantoso que assistimos hoje em dia a chamada hegemonia das cidades sobre o campo, com um processo assim de urbanização crescente do Brasil. Repito e novamente, o Brasil cresceu rapidamente a nível urbano, porém de forma desorganizada. Ainda teve uma industrialização tardia ou retardatária. Juntando todos esses fatores, nós temos o que é o Brasil hoje, né, com esses problemas incrivelmente ligados à falta de estrutura sanitária nos grandes centros urbanos. Né? Tem população que não sabe o que é uma água encanada, para vocês terem ideia. Então, por outro lado, vale ressaltar que este fenômeno também está intrinsecamente ligado à migração das populações rurais, no que se convencionou chamar de êxodo rural. Então, o êxodo rural fomentou também a maior urbanização no território brasileiro. Tá? Não podemos esquecer isso. A urbanização brasileira. O processo de urbanização no Brasil começa a partir, né, lá no início do século XX, por conta principalmente de quem? Do êxodo rural que eu falei para vocês. Então a urbanização brasileira tem como principal fator, principalmente, a saída do campo para a cidade. E o segundo fator, que vai gerar também um grande índice da urbanização brasileira, é a chegada dos imigrantes cada vez mais no território brasileiro. Então vai inchando, principalmente quem? Os grandes centros urbanos. E lembre-se que urbanização é o aumento da população em zonas urbanas, em detrimento das zonas rurais. Significa o quê? Que é o aumento da população da área urbana, menos, obviamente, os das zonas rurais. Quem estava no campo estava indo para as cidades. O processo de industrialização nos centros urbanos foi fundamental para que a urbanização se expandisse cada vez mais no nosso país. Ou seja, com a expansão das indústrias e de maiores ofertas de oportunidade de emprego e o aumento populacional ele foi altamente significativo. Principalmente esse aumento aonde? Nos grandes centros urbanos. Eu me refiro a quem? São Paulo, Rio de Janeiro e as primeiras capitais no Brasil que estavam recebendo essas populações vindas do interior, vinda do meio rural. Em relação a outros países, a urbanização do Brasil, ela foi tardia, isso. Veja, e foi desordenada. Então não esquece, nós temos uma industrialização e nós temos uma urbanização ao mesmo tempo tardia. Nós temos uma urbanização rápida e desorganizada, né? E aí nós temos aqui, ó, gente, veja as principais cidades, né, de 1980 até 2010, como elas estavam recebendo um grande índice populacional. Resumindo, até meados do século XX, grande parte da população do Brasil vivia nos campos, até meados. Mas isso começa a se inverter a partir do momento, principalmente, lá de 1950, 1940, 1950, 1960. Por quê? A indústria no Brasil, a época de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek com a Constituição de Brasília. Levou muitos nordestinos a migrarem lá para o Centro-Oeste para trabalhar, né?
E aí nós temos aí, o Brasil vai viver 50 anos em 5. Nunca esqueça desse jargão, a famosa frase de Juscelino Kubitschek. Então aí, a partir de então, vale ressaltar que a urbanização brasileira foi muito notória no sudeste do Brasil, né, onde a infraestrutura apresentava melhores condições. E a partir de 1960, e com a construção de Brasília, é que a região centro-oeste começa só a partir de então, gente, a apresentar sinais de urbanização. Aqui tem um mapa sobre a taxa de urbanização que eu gostaria que vocês olhassem com calma depois. Atualmente, cerca de 80%, como eu já falei, vive nas áreas urbanas da população brasileira. No entanto, as possibilidades e a infraestrutura de serviços, elas diferem bastante de capital para capital, de região para região, e onde os problemas se encontram. De tal modo, a região sudeste, ela está localizada principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, né, que se concentra a maior parte das indústrias no país. São as que mais têm crescido nas últimas décadas. Por outro lado, as regiões norte e nordeste ainda sofrem com as carências e aumento da violência nas grandes cidades. Isso está em geral analisado no Brasil, gente. Note que anteriormente as regiões norte e nordeste, que foram as primeiras a ser colonizadas no Brasil, não esqueçam, a colonização se dá a partir pelo litoral e principalmente pelo nordeste e o sul, né, Capitania Hereditária de São Vicente. Possui, assim, sinais de urbanização, que aos poucos foram sendo enfraquecidos com o processo de êxodo rural dos habitantes que viviam no campo, em busca de melhores qualidades de vida nas outras regiões do país. Na década de 60, a construção de Brasília motiva todos esses trabalhadores a migrarem para o centro-oeste. Na próxima aula, meus queridos, daremos início sobre a hierarquia urbana. Eu vou para aqui agora a gravação